Durante minha extensa jornada pelo Rio Amazonas, chegou o momento de embarcar em mais um trecho dessa aventura. Agora, o destino é Santarém, uma parte fundamental dessa expedição que revela paisagens deslumbrantes, rica biodiversidade e a cultura vibrante das comunidades ribeirinhas. Enquanto o barco desliza pelas águas vastas e misteriosas do rio, a sensação de imersão profunda na natureza é constante, com a floresta amazônica exibindo toda a sua grandiosidade e os segredos que ela guarda. Cada parada ao longo do caminho promete novas descobertas, seja nas tradições locais ou na exuberância dos cenários naturais que fazem desse percurso uma experiência verdadeiramente única. Hoje é dia de pegar um novo barco para um novo destino. É hora de continuar aí descendo o Rio Amazonas. E agora o destino é Santarém. E esse trecho da viagem, novamente, consegui comprar uma cabine ao invés de ir de rede, né? E como eu estou viajando com Orlando, a gente dividiu a cabine, tem 2 camas e assim fica mais barato. A gente está pagando R$400 cada um por essa viagem até Santarém, que vai ter uma duração de 36 horas. Lembrando que se fosse de rede, iria custar em torno de R$150 a R$200. E a razão que eu prefiro de cabine não é pelo fato do conforto, é lógico também, né? Mas mais pelo fato dos meus equipamentos, porque não tem onde guardar as coisas, não tem, fica ali jogado no chão. E eu tenho muito equipamento de filmagem, computador, drone, e não difícil deixar assim jogado no chão sem nenhuma segurança, né? Então essa é a maior razão que eu tô pegando cabine, né, nessas viagens com as embarcações aqui pelo Amazonas. E aquela é a nossa embarcação, Ana Carolina 2. Esse aqui é o quarto dessa embarcação dessa vez. A outra embarcação que a gente veio de lá da fronteira até Manaus, o quarto era bem melhor, mais espaço e ainda tinha uma varanda com a vista de frente para o barco. Mas tudo bem, né? Pelo menos aqui é uma noite só. Tem ar-condicionado, banheiro. E a cama de cima, olha, é muito perto do teto. É como se estivesse num baú, né? Dormisse num baú, né? Mas tudo bem, como eu disse, é apenas uma noite. Vai dar tudo certo. Essa aqui é a área das redes. Da parte de cima tem 2 andares, né? Para redes. Assim como na outra embarcação também. Mas essa aqui no geral era um pouco menor. Bem menor, na verdade. Já deixamos nossas coisas no barco. Fizemos o check-in. E agora a gente vai andar aqui para comprar algumas frutas, alguma coisa para comer, porque nesse barco eles cobram as refeições, cara. Já estou voltando para a embarcação, só falta só meia hora para sair. Já são 9h30 da manhã e sai às 10. Comprei no mercado, ó, pão, alguns mantimentos, frutas, porque nessa viagem as refeições serão cobradas. E é bem básico também as refeições, né? Não compensa levar algumas outras coisas, tipo frutas, por exemplo. Obrigado, hein? O primeiro andar ali das redes já tá lotado, cara. E o segundo andar aqui já tá lotando também. Essa aqui é a parte de cima das redes, que é o andar que tá o nosso quarto aqui, ó. Bem, essa porta aqui é a nossa suíte, né? Mas, cara, eu vou te falar, esse quarto tá com um cheiro de mofo e um ar denso aqui que tá difícil, viu? E é muito pequeno. A altura que eu tenho ali na cama de cima é muito pouca. Tô com medo de bater a cabeça no teto à noite. E ainda estamos esperando
o barco sair. Não saiu ainda, já são 11h30 da manhã, cara. O barco estava programado para sair às 10. Falaram pra gente chegar aqui 2 horas antes. Chegamos aqui às 8 da manhã. Já são 11h30 e nada de sair o barco. Dá uma olhada na quantidade de lixo que tem na margem do rio ali. Lógico, o rio ele está muito baixo. E quando o rio fica baixo, a gente consegue ver a quantidade de lixo que existe embaixo do rio, cara. Como que pode todo esse lixo estar parado ali, né? Mas aí, esses 5 minutos que eu fiquei aqui, eu vi já 2 pessoas jogarem latinhas daqui do barco direto no rio. E uma outra pessoa que jogou uma sacola inteira de lixo no rio. Em apenas 5 minutos que eu tô parado aqui. Pra você ter uma noção da falta de respeito que existe com a natureza, entende? As pessoas acham que jogando lixo no rio, o lixo vai desaparecer. Eu acho que é isso que eles pensam, né? Não dá pra entender realmente. E assim, nós somos natureza, a gente veio da natureza. É inadmissível assistir uma cena dessa, pessoas jogando lixo no rio, sabe? A cada 5 metros tem um cesto de lixo no barco, cara. Então não é por falta de lixo. O cesto de lixo do lado do cara, e o cara jogou uma sacola inteira de lixo no rio. Não dá pra entender isso, cara. Finalmente estamos saindo. Quase meio-dia, estamos saindo só agora. E eu fico tentando entender, sabe, a psicologia de uma pessoa que joga um lixo no rio, sendo que o cesto de lixo está do lado dela. Então, tentando analisar essa psicologia, eu acho que isso não tem a ver com a pessoa ter preguiça de jogar no lixo ou ela ter raiva da vida ou da natureza. Eu acho que, na verdade, tem a ver mais com uma questão cultural. Se a pessoa ela cresce vendo os outros jogarem lixo no rio, ela, consequentemente, ela vai fazer isso também, sem pensar, sabe? Eu acho que é uma questão de conscientização, uma questão de levar o conhecimento a essas pessoas, de que a natureza também faz parte da gente, ou na verdade a gente faz parte dela. Estamos passando pelo Encontro das Águas. Alguns dias atrás, quando a gente chegou em Manaus, a gente passou pelo Encontro das Águas. E agora a gente está passando por outra área, saindo de Manaus, né? Assim a gente está saindo do Rio Negro e voltando para o Rio Amazonas. E aqui eu estou na parte de cima do barco, tem toda essa área aqui, ó, para a gente poder ficar aqui contemplando esse lindo rio. E daqui de cima dá para ver bem melhor. Devagar, mas tão devagar que me dá sono. Já dormi umas 2 horas e acredito que se eu dormir mais eu não vou conseguir dormir à noite. Mas não tem nada a reclamar, sabe?
chama Itacoatiara, e fica bem à beira do rio Amazonas. É interessante que os vendedores, eles não podem entrar no barco e os passageiros não podem descer, né? E eles usam esse bambu enorme que colocam uma cestinha na ponta e põem aí as bananas fritas e vendem para os passageiros, né? E às vezes eu vejo algumas luzes bem pequenas no meio da escuridão do rio. E essas pequenas luzes são pescadores, cara. Pescam à noite, meu, no meio dessa escuridão do rio Amazonas, cara. Tem que ter coragem, hein? Deve ser muito perigoso. E vários tipos de perigos, como por exemplo, essa própria embarcação aqui pode simplesmente passar por cima de um barco desse e não ver o barco, né? Ou, por exemplo, outra coisa que pode acontecer, um peixe enorme pular em cima do barco e virar o barco. Porque eu tô falando de barcos muito pequenos, né? Muita coisa pode acontecer. 6h30 da manhã agora, acabei de comer esse café da manhã aqui que eles servem e custou R$10. Na minha opinião, não custa nem 5 esse café da manhã, né? Que é apenas um cafezinho pequeno, lotado de açúcar, pão com queijo, um suquinho e essas bolachinhas. E agora estamos chegando em Parintins. O barco vai parar aqui por algum tempo, alguns minutos. Algumas pessoas vão descer e outras vão subir provavelmente, né? Comprei daqueles vendedores ali, ó. Comprei um bolo de macaxeira. Muito bom. Caramba, olha aquilo, cara. Tem até um navio container passando no meio do rio. Eu com medo de essa embarcação aqui não passar, encalhar, imagina aquela. Então se tem um navio container passando no rio, a gente tá de boa então. E foi uma parada bem rápida aqui em Parintins, mais ou menos uns 15 minutos. E eu percebi que foi uma parada mais para carregar e descarregar mercadorias, mais do que passageiros.
Olha só, e exatamente agora estamos cruzando a divisa do estado do Amazonas para o Pará. É lógico que essa divisa é imaginária, né? Não existe nada aqui, mas eu sei isso porque eu estou vendo o mapa. E a partir de agora estamos no Pará. E a viagem está indo bem, devagar, mas sempre. Já são 5 da tarde e já estamos bem perto de Óbidos, onde o barco provavelmente vai parar novamente. Mas depois de lá, já estaremos bem perto de chegar em Santarém. Eu acho que hoje chegamos em torno das 10 da noite.
E acabamos de receber a notícia de que vamos chegar em torno das 11 à meia-noite. Toda vez que a gente recebe mais uma notícia do horário que vai chegar, é sempre uma hora a mais, né? Mas tudo bem, acho que a gente entra nessa para não ter pressa. Acho que quando a gente faz uma viagem assim, desse jeito, uma embarcação dessa, acho que já tem que entrar nela pensando e sabendo que vai demorar muito, né? O barco vai muito devagar. Numa viagem dessa, uma das coisas que a gente aprende, com certeza, é ter paciência. E a paciência é uma qualidade muito boa. E uma qualidade que é muito difícil de obter, né? Chegamos, tudo pronto, mala pronta, partiu Santarém. Vamos lá. Chegamos em Santarém. Fizemos check-in nesse hotel aqui. Era bem tarde ontem à noite. A gente chegou aqui, era 1 da manhã já, cara, porque o barco chegou era mais ou menos meia-noite. Já são 10 da manhã agora. Temos muito que explorar ainda. Vamos conhecer um pouco de Santarém hoje. E aí, quem sabe, fim do dia ou amanhã a gente vai para Alter do Chão. Mas já vou avisando que o rio tá bem baixo aqui também. E as paisagens não serão as mesmas, né? Mas só de estar aqui e sentir a energia do lugar já tô sentindo muito bem. E o Orlando tem um amigo que mora aqui, que é daqui de Santarém. E ele está mostrando aqui a cidade pra gente. E aqui estamos na orla de Santarém. Esse rio é tão grande, cara, que parece um mar. Quase não se vê do outro lado. E olha que estamos na época de seca. Um amigo do Orlando, ele é guia turístico aqui. Ele está dizendo que, como todo lugar que a gente passa aqui no Rio Amazonas, todos dizem o mesmo, né? Nunca se viu uma seca tão grande assim. E aqui na frente da orla a gente tem essa rua que passa, essa avenida que passa aqui, que é cheia de casarões antigos. Eu não imaginava que Santarém teria uma arquitetura antiga também, sabe? Uma arquitetura barroca. E olha só, bem na praça da cidade aqui, ó, tem 2 lagartos, cara. Doido. Sim, normal, né? 2 lagartos no meio da praça da cidade. E essa igreja aqui na minha frente é a Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição. Infelizmente a igreja está fechada, não tem como entrar agora ali. Ah, curioso para saber como é dentro. E esse aqui é o centro histórico de Santarém, meu. Tô impressionado com a quantidade de prédios históricos que tem aqui, sabe? E aí tem aqui na frente
todas essas barraquinhas vendendo várias roupas e souvenirs por aqui. E agora o Moisés, que é o amigo do Orlando, que está mostrando a cidade aqui pra gente, ele trouxe a gente no mercadão de peixe aqui, para a gente comprar uns peixes para comer no almoço. E é impressionante como o rio abaixou aqui em Santarém demais, meu. Ele falou que já é o segundo ano que isso acontece. E realmente, meu, de todos os lugares que eu passei aqui pelo Rio Amazonas, Santarém tá sendo o mais baixo, meu. Isso é triste, né? Porque a cidade, ela vive do turismo, né? Ele é guia turístico aqui, ele falou que o turismo tá sofrendo muito com isso. Ei, Moisés, qual é o nome desse peixe aí? Seu tambaqui. Seu tambaqui? É, o primo da piranha. Primo da piranha. Primo da piranha. Mas por quê? Porque ele come pessoas no rio? Aqui já só come fruta. Piranha já é carnívoro, né? Mas são peixes redondos, eles chamam de peixe redondo. Pode ser isso. Vai levar um desse pra nós. E aquela que eu mostrei ali é o melão caboclo, ele falou. Falou que é bem doce. E hoje vamos fazer um tour de barco aqui por Santarém. Conhecer algumas ilhas, quem sabe. Acontece nesse período que é a pressão do Atlântico sobre o Amazonas e o Amazonas sobre o Tapajós, certo? E aqui nós paramos no posto de gasolina para barcos. Fica bem no meio da água aqui. E tem uma conveniência também, que vende várias coisas aqui. Bom, supostamente isso aqui é para ser uma plataforma flutuante, né? Mas eu acho que porque o rio tá tão baixo, ela tá encalhada. Porque eu não sinto ela mover. Ei, parente, pegaram alguma coisa, né? O que é? Dourado. Dourado?